Bom dia, graça e paz. Agora com o nosso amigo João Márcio, ao vivo conosco aqui online. Bom dia a todos e todas. Naná, Dário, que eu não tô vendo, tá um pouquinho mais para baixo aqui, ó. É isso aí. Bom dia, Dani, minha esposa. Eu acordei com ela, então. Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado, Jesus, por esse dia que o Senhor fez para a sua glória. E sabemos também, Pai, que nossa vida é para o engrandecimento do Teu poder, para reflexo da Tua graça, de modo que outros possam crer. Nossa vida faz parte, Senhor, também do Teu projeto para esse dia, e nós Te agradecemos. Agradecemos por esta aula, agradecemos pela oportunidade que nós temos de sermos disciplinados por Ti, através da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza em sabedoria, que o Senhor nos conduza em uma renovação de mente nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Bom, semana passada, eu não sei quantos assistiram, né, a aula, mas hoje a gente vai dar a continuidade. Nós estamos falando sobre o aumenta a nossa fé, né? Como que Deus aumenta a nossa fé? Nossa fé pode ser aumentada? Nossa fé, a gente viu semana passada, que não é um botãozinho que a gente liga e desliga. Eu escolho ter fé e agora eu vou seguir a minha vida, horas tendo fé, horas confiando em mim, né? Então, nós vimos que a fé é um dom de Deus, né? A fé é também um presente de Deus, porque cada um de nós temos uma medida de fé dentro de nós. Nós dissemos que uma forma de aumentar a fé era a gente caminhando em intimidade com Deus, né? Andar em intimidade com Deus, a gente falou semana passada que não existe atalhos, né? Então, a gente não tem como ficar negligenciando ou criando formas de se caminhar com Deus, né? Através de uma vida de jejum e de oração, Jesus nos ensinou que precisamos ter um tempo de intimidade com o Pai, entrando no nosso quarto, abrindo os nossos desejos para Ele e Ele revelando os dele para nós, né? Então, é um tempo que o Senhor vai alimentando o nosso coração e nos fortalecendo, né? O diabo, em contrapartida, o seu desejo é derramar incredulidade sobre os nossos corações. E nós falamos que isso é uma maneira do diabo nos minar também, né? Nos fazendo sendo incrédulo. João 15, a gente fez a citação do texto, que é Jesus sendo a videira verdadeira. Então, tudo que provém de Jesus, né, é resultado de nós estarmos ligados a Ele, né? Mateus 17 conta a história do pai, né, que tem um filho, que algumas versões dizem que é lunático, né? Outros dizem que ele sofre de epilepsia, né? E aí trouxe até os discípulos não puderam curá-lo, né? E Jesus, lá no verso 17, ele diz: "Ô geração incrédula, até quando vou ter que caminhar com esse povo? Mas vamos lá, vou ensinar para eles", né? Então, a incredulidade, ela age como sendo um minador de fé, né? Ou um impossibilitador, né? Aquilo que impossibilita a gente de crescer em fé.
A gente trabalhou também uma interpretação melhor aí desse texto, né? Explicamos a questão do jejum e oração neste contexto específico, né? Oração e jejum é um tempo que a gente investe com Deus, né? E à medida que eu caminho com Deus, eu vou investindo mais nesse relacionamento que se estabelece através dessas duas formas relacionais que Deus, Jesus Cristo, nos ensinou de nos relacionarmos com o Pai, né? A gente falou também que a fé produz milagre, é importante para hoje a gente frisar isso, né? A fé produz milagre, mas eu não consigo produzi-la a partir de mim mesmo, a partir de um desejo meu. É quando eu quero que ela aconteça, ela vai acontecer, né? Mas à medida que eu oro e jejuo, eu conheço a vontade de Deus, entendo o que Deus quer fazer, e aí o sobrenatural acontece por intermédio da minha vida. Então, tudo como um resultado dessa intimidade com o Pai. A gente falou também que quem caminha com Deus em intimidade vai ter sempre um coração preenchido por fé e vai compreender que Deus é capaz de realizar aquilo que a nossa mente não consegue entender. Por isso que nós acreditamos naquilo que está além das possibilidades, né? A gente fez a citação do texto de Lucas 17 também, que é um texto diferente do grão de mostarda, né? É um outro contexto. E em Lucas ele faz lá no verso 10 aquela citação, né? E assim, quando fizerdes tudo que for mandado, então dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, a explicação desse texto que eu trabalhei semana passada, é que se você é um servo e você tá voltando do campo, então você não vai deixar de servir o seu senhor para se servir, né? Então, você cuida primeiro do Senhor, para depois você poder, então, se preocupar com as suas coisas, né? Essa foi mais ou menos o contexto dessa parábola, né, que Jesus contou. E o que Jesus, na verdade, o centro dela, o que Jesus está querendo dizer é que se você quiser que ele aumente a sua fé, você vai precisar entender que você é servo dele e não o contrário, né? Então, nós é que dependemos de Deus, não é Deus que depende de nós, né? Então, ele é o Senhor das nossas vidas. Nós não somos aqueles que mandam e desmandam em Deus, e Deus vai fazer tudo conforme a vontade do nosso coração, né? Eu só estou fazendo aquilo que precisa ser feito segundo a vontade de Deus, e ele vai prover. A gente fez duas ilustrações, né, que era importante para a gente compreender esse texto. Então, em primeiro lugar, qual é a nossa motivação quando a gente pede para o Senhor nos dar fé? A gente precisa entender isso, né? Porque a gente estava trabalhando, viu, João? Eu não sei se você assistiu essa aula sobre Romanos 12, né? Acho que a gente deu semana retrasada essa aula, né? O contexto todo da metanoia, ela existe, né, a partir de um contexto de dons, né, distribuição de dons, a partir de um contexto de serviço. Então, quando Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 12, né, o culto racional, a renovação da vossa mente para conhecer a vontade de Deus, é para que a gente consiga discernir o que Deus espera de cada um de nós e compreendamos qual é o dom que está derramado sobre nós, e a partir deste dom a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito, né? Aí nesse texto é que ele fala sobre a medida da fé que está sobre cada um de nós, né? Então, eu preciso saber que a minha motivação é para servir o reino,
não é para servir aos meus interesses. Essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer. E a segunda é que nós, então, aprendemos, ela é uma consequência da resposta dessa primeira, porque aí a gente vai saber o que é andar em humildade diante de Deus. E andando em humildade para com o Senhor, aí Ele vai aumentar a nossa fé, né? A gente acabou usando uma frase que eu gosto, né? Então, Deus dá graça ao humilde, né? Então, Ele dá graça. Eu gosto dessa expressão porque é graça em dobro, né? Porque graça já é dar, então Ele dá graça. Paralelismo que a gente tem nessa forma judaica de escrever, né, as coisas, né? Então, nós não precisamos pedir para Deus aumentar a nossa fé se não for para servi-lo, né? Agora, se for para servir, Ele dá de forma abundante. Nós precisamos de fé para que a gente construa o reino, para que a gente sinalize o reino, para que a gente então venha cumprir os propósitos. Homens e mulheres que são humildes sempre vão receber, né, da parte de Deus uma porção especial, né? Uma porção especial de fé. Não sei quem disse, nós terminamos a aula semana passada dizendo sobre o orgulho separa mais do que a distância, né? E encerramos dizendo que essa casta, que é uma comparação que eu faço e um entendimento que eu tenho do texto, né? Quando Jesus orienta seus discípulos, essa casta só sai com jejum e oração. Então significa que essa casta é da incredulidade, né? Eu gosto de trabalhar sempre nessa perspectiva. Então é algo que precisa sair de nós. A gente gosta muito de olhar para o outro e querer que o outro seja, né? Mas a crítica de Jesus é sempre voltada para nós. Uma outra, e aí a gente já entra hoje na nossa aula, uma outra perspectiva que nos faz crescer em fé também está no texto de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler o texto de 3 a 12. João, dá-nos um tostão da sua voz. Abra a sua Bíblia de Genebra e leia no grego. Meu grego está enferrujado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 ao 12. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm um pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo de Deus, do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos
da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. É duro, né, o texto, né? Não é estranho? É duro para os que não creem. Mas esses que não creem não são os vizinhos, não. São gente dentro da igreja, né? Porque essa comunidade tá sofrendo. Possivelmente, Paulo está lá em Corinto, quando ele escreve aos Tessalonicenses, né? Para a igreja em Tessalônica. E o intervalo entre as cartas, da primeira e da segunda carta, não é um intervalo muito longo. Porque Paulo está acompanhando de perto o que está acontecendo nessa igreja, né? Está acontecendo uma desavença lá, né? Entre os irmãos, né? E aí tem uma galera que é uma galera que está sendo peso para os irmãos, né? Tem uma turma lá que não gosta de trabalhar, né? Então, tá vivendo às custas dos irmãos. Pega aí a primeira carta, João. Vai lá no capítulo 4. Leia para mim o 11 e o 12. Tá falando muito para judeu também aí, né? É. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, ele está incentivando a galera a procurar trabalho, né? Essa é uma tônica do ministério de Paulo, né? Paulo, ele não pretende trazer nenhum peso para as comunidades, por isso que ele tem o seu trabalho paralelo, né? E aí ele faz questão de deixar isso claro para a comunidade. Mas essa comunidade está vivendo algumas dificuldades e tem uma galera trazendo um certo peso, né? Então, o cristianismo ele não surge a partir de um movimento cujas pessoas fazem parte de uma casta social mais rica, né? Então é mais o povo, gente simples, o povo humilde, né? E aí dentro do cristianismo está a caridade, né? E parece que tem uma galera se aproveitando desse espírito cristão, né? E está gerando um peso nessa comunidade. Isso tá dividindo a igreja, né? Agora, João, vai lá no capítulo 3 da segunda carta. Paulo escreve a primeira dando essa orientação. Não muito tempo depois, olha o que ele constata. Capítulo 3, versos 10 e 11. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Ó, o problema aumentou de uma carta para outra, percebe? Agora a gente consegue entender o porquê que ele dá essa introdução tão dura. Vocês não ouviram a primeira vez quando eu escrevi. E aí ele percebe e traz um ânimo para essa comunidade, dizendo que essa tribulação, essa dificuldade que eles estão passando, é algo que tem fortalecido eles na fé. Porque acontece duas coisas na dificuldade. Na dificuldade, ou eu passo a crer que Deus vai vir com intervenção, ou eu desisto de vez, assumindo a minha incredulidade. Ou melhor, assumindo, né, que eu só vivo se a coisa for do meu jeito. Se não for do meu jeito, então não tem nada de humildade nesse meu pedido: Senhor, aumenta a minha fé.
Em meio às dificuldades, a gente consegue se deparar, sobretudo, com as nossas intenções para com Deus. Então, Deus permite essas dificuldades. Não só permite, como também é Ele quem vai nos livrar. É Ele quem vai prover livramento. E Ele está dizendo, vocês não precisam se preocupar, porque Deus vai dar a paga para os atribuladores, né? Se vocês estão sofrendo tribulação, por um outro lado, nós sabemos que Deus é que vai trazer sobre eles aquilo que lhes cabe, né? E aí ele usa uma expressão que nos dá a conotação de punição, né? Mas essa punição não é terrena, percebe? Que a gente já viu isso na Nova Aliança. Essa punição, ele está falando depois da parousia, né? É depois da vinda de Jesus, né? Aí ele está falando do fogo, ele está falando dos anjos que vêm no céu, né? Então, mas enquanto essa galera estiver com a gente, vamos continuar confiando, né? Enquanto as perseguições estão surgindo, vamos continuar buscando, né? Porque isso vai culminar no aumento da nossa fé, ou seja, da certeza de que é Deus que nos sustenta. E aí a fé, ela é aumentada nessas circunstâncias também. Dúvidas, perguntas, ou se não, colocações, percepções que vocês tiveram do texto? Vai lá, João. Então, tem um ponto aí que, no meio disso, assim, que eu acho que eu peguei, foi assim, às vezes o que falta é acreditar que Deus quer realmente aquilo para a gente. Por exemplo, não é o que eu quero, né? Bom, eu tenho um desejo na minha vida, eu quero, sei lá, eu quero ser médico. Aí eu ouço Deus falando, olha, você é para ser um simples professor de matemática. E aí eu não acredito nisso. Isso é uma falta de fé, né? Eu acho que tá muito importante isso aí, né? Esse ponto. Não acreditar que realmente é Deus que está falando e não acreditar que isso é o bom para a gente, quando isso vai contra nosso desejo, nossa vontade. Mais ou menos isso, está no meio. Imagina assim, João, já que eu tenho um objetivo de vida, eu tenho um sonho. Fé não é sonho. Fé é a certeza das coisas que Deus disse a nosso respeito. Isso. Né? Uhum. Então, e não é nada de errado nas pessoas terem sonho. Não há nada de errado das pessoas terem um desejo, um anseio, né? Elas podem ter, elas só não podem acreditar a Deus os seus percalços. É essa a minha crítica, né? Então, quando eu falo para alguém, não, porque eu vou mudar de casa esse ano, não, porque eu vou comprar o carro e eu sei que Deus vai me dar condições de pagar. Pera lá, mas Deus mandou você comprar isso? Deus mandou você entrar nessa dívida? Porque Ele só tem compromisso com aquilo que Ele diz. Não, mas eu tenho fé. Não, você tem fé em você mesmo. E aí Jesus, tem desfé, Paulo diz, né? Tem desfé, tem-na em ti mesmo. Né? Lá os romanos, né? Então, às vezes a gente tem uma fé que é proveniente de nós. E isso não é fé. Isso é uma expectativa, isso é uma esperança, isso é um plano, a gente pode chamar do que quiser, mas não é fé. Então, quando Deus agora, Ele revela o seu plano, e esse plano é completamente o avesso daquilo que a gente esperava, agora, cara, esse é um trabalho que só jejum e oração para quebrar essa casta agora. Uhum. Né? Por quê? Porque tem gente que se decepciona. Aí você tirou o docinho da minha boca, não brinco mais. Ah, se não for do meu jeito, eu não quero. Né? Então Deus resiste ao soberbo. A gente precisa entender isso. Mas aos humildes, Ele acrescenta. Né? Então, o render-se a Ele, por isso que a gente vem trabalhando, que esse estado de rendição é, sobretudo, assumir a identidade e os sonhos e os projetos que Ele tem para nós, João. Sim.
Isso é fé. É. Isso é fé. Porque por E- mais que eu não veja, João, por mais que eu não veja, eu sei que aquilo que está lançado no mundo espiritual, aquilo que está lançado na eternidade não será, é. é. E uma vez Uhum. saiu da boca de Deus, é. Isso. E o jejum é bem simbólico com isso, porque nós estamos sobrepujando o espírito ao desejo da carne, né? Tem muito a ver, né? O jejum em si. Por isso é jejum e a oração, né? Quando a gente jejua, né, nós estamos subjugando aquilo que nunca vai converter, que é a A carne, carne. né? Carne nunca converte. E ao mesmo tempo, ela nos traz o desejo de alimentar-se e com isso vem então a nossa memória, opa, deixa eu buscar Deus, né? Isso. E ao mesmo tempo, o jejum que o Senhor espera de nós não é só a abstenção de alimento, mas é para que em meio ao jejum e oração eu também sirva, né? Porque se nós formos olhar o texto de Isaías, ele fala, então pega o teu prato de comida e dá para aquele que agora que tem fome, né? Então, o jejum sempre tem a ver com uma ação que é de espera e ao mesmo tempo prática, né? O jejum, ele não é... Eu trabalho isso na classe de líderes, né? Sobre essa questão de jejum. Também trabalho na catecúmenos, né? Então, o jejum, ele é uma prática, não de abstenção de alguns alimentos, mas o jejum é abstenção de comida. Jejum de verdade, não tinha Facebook naquela época, não tinha nada dessas coisas. Então, café. Então, jejum é jejum, né? O que a gente chama de jejum de Daniel, ele não é bem um jejum, né? O jejum de Uma Daniel dieta. é uma dieta, né? É uma dieta de Daniel. Próximo texto, Tiago. Um texto muito conhecido nosso, que também nos traz essa conotação. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Naná, consegue ler para a gente, querida? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, mais um texto falando que as provações da nossa fé geram resultados. É um fortalecimento dela, porque agora a gente tem resultados práticos de uma fé, né? Então, tem que agradecer a Deus em meio às tribulações, porque é permissiva do Senhor sobre nós e, ao mesmo tempo, ela tem um propósito. A gente não passa por tribulação sem propósito. É bonito demais isso, né? Muda toda a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, né? E aí, para a gente fechar essa percepção, nós temos o texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. Pode ler para a gente, Catinha? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos mais para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Do que Paulo está escrevendo aí no verso 18? Ele está falando o quê? Ele não usa a palavra pistes, ou piston, né? Mas pistes, né? Que é fé, no grego. Mas ele está trazendo a definição do que é fé, no verso 18.
não existe uma tribulação, é bom dizer isso, né? Não existe uma tribulação que dure a vida toda. Mas na nossa vida teremos muitas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, Paulo aqui está falando de tribulações, de dificuldades, que elas são breves e momentâneas. Mais um paralelismo que a gente pode usar aqui, como uma conotação de um ensino, né? Que é próprio da literatura aí, tá? Então, breve e momentânea, ela vai acabar, ela vai passar. E nós precisamos ter essa consciência, né? Então, Deus está permitindo para que a gente não se corrompa, mas pelo contrário, para que a gente seja fortalecido, para que a gente venha a crer e entender no que de fato nós estamos firmados, naquilo que os nossos olhos podem ver ou naquilo que o Senhor tem decretado a nosso respeito, né? E aí eu consigo entender, porque essa definição do verso 18 se eu estou caminhando por fé ou se eu estou caminhando por vistas, né? Então, em meio às dificuldades, eu também consigo fazer essa crítica desse nível de cristianismo, esse nível de fé que eu venho desempenhando, que eu venho vivendo, né? Então, as dificuldades e as perseguições, elas geram aumento da nossa fé. Por isso nós temos que ser agradecidos. É um meio pelo qual o Senhor também ele vai nos fazendo crescer. Dúvidas, perguntas e contribuições? É um pouquinho fora do raciocínio, mas lendo esse versículo 18, eu começo a ter mais, eu não sei, a sensação de que a carta de Hebreus realmente deve ter a mão do Paulo, não é possível. Pelo menos um pedaço, um trecho, não sei, porque é muito o estilo dele, né? O que acontece... A definição, Hebreus, a fé, né, a definição está aqui em Coríntios. Né? O que a gente costuma dizer, João, por exemplo, quando a gente caminha junto, sem querer, você vai começar a expressar alguns pensamentos que são meus. Eu já ouvi no seu podcast algumas coisas que eu falo. Eu também. Eu percebo isso. Aí eu falo, é isso aí, mas é isso aí. Só que eu sei que não é o pastor Eduardo, porque a voz é do João. Certo, entendi. A escrita, a gente não tem essa percepção. Por isso, quando nós olhamos para o texto de Isaías, a gente tem o proto-Isaías, né? A gente tem o Deutero-Isaías. O Deutero-Isaías. Tá. E aí, lendo uma coisa só, parece que é um mesmo escritor. Mas são textos escritos em épocas diferentes, porque esse homem é um Highlander. Antes deles serem levados para o cativeiro, ele avisa. Durante o cativeiro ele está lá, depois do cativeiro ele está lá, misericórdia. Então, verdade. O cara viu tudo. Esse menino é bom demais. Isemias, como é que é? O Matusalém Isaías, né? Então o que acontece é que a escola de profetas, ela assume a identidade, né, do seu mestre. E essa, com certeza, o escritor aos Hebreus, né, por isso que eu gosto de chamar a carta dos Hebreus de um tratado, né? Ela é bem um tratado. Ela tem um escopo muito bem definido. A pessoa, quando escreveu, ele escreveu já pensando em esclarecer algumas dúvidas que estavam presentes nessa comunidade, né? Que tinha acabado de perder o templo e ela precisa ressignificar o seu judaísmo. E agora, essa carta ela vem como um alento, ela vem como um esclarecimento,
ela se estabelece como um tratado mesmo, né? E então, com certeza, essa pessoa recebeu influências paulinas. Agora, nós também precisamos entender que Paulo recebeu influências de discípulos também, né? E essa é a beleza do cristianismo. A gente vai passando adiante e, ao mesmo tempo, possibilitando o Espírito a revelar algo mais para nós. É tudo junto e misturado. E uma coisa que Jesus diz que é a identidade do cristianismo: obras maiores vocês farão, né? Então significa que o discípulo, ele sempre vai receber uma dose a mais. Então quando eu entrego para você aquilo que o Senhor me entregou, é a certeza de que Ele também vai acrescentar na sua vida coisas que Ele não disse para mim. Isso é lindo. É verdade. Uhum. Né? Eu não estou passando só adiante, mas estou dando para você a possibilidade de se aprofundar mais em determinados aspectos da fé e desse cristianismo, né? Então, e tem um detalhe aqui agora que eu quero trabalhar com vocês sobre essa fé proveniente de onde, né? Então, Marcos capítulo 12, verso 22. Aproveita aí, João, você já está com a tua Bíblia aberta. Está escrito Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Legal. A sua Bíblia diz o que, Kátia? É igualzinho. NAA. Tudo em Deus. A tua, Dani? Em Deus. Em Deus. E a tua, Dário, Naná? Em Deus. Em Deus. Em Deus. Eket pisteon. Né? Então, tenha fé em Deus. Só para a gente lembrar o contexto aqui, e isso é revelador para nós, tá bom? É um detalhezinho, mas que muda todo o nosso entendimento sobre esse assunto. Esse contexto, Jesus já tinha passado e a figueira estava formosa e não tinha fruto, amaldiçoou a figueira, e agora Jesus está passando pelo mesmo local, Pedro fica doido. Meu Deus! E não é que a bicha secou mesmo? Menino, o que você fez, rapaz? E aí, Jesus, né, ele, verso 21, Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu fico imaginando isso. Ó, os caras estão felizes, né? Parece que o cara está surpreso, né? Ó, e não é que secou mesmo, rapaz? Como é que você fez isso, menino? Né? E aí Jesus tem de fé em Deus, né? O interessante, gente, é que no grego não existe preposição em. Todo em que a gente leu até agora aí, não existe essa preposição no grego. Na nossa tradução, a gente coloca em. Nos manuscritos, como não tem, né? Eu vou mostrar outros exemplos quando nós estamos olhando fé. Fé em Deus, ela traz uma conotação, mas a fé de Deus, ela traz outra conotação para nós, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o texto de Romanos, Romanos 3, 22, pistis Iesu Cristo, fé, Jesus Cristo, não tem em Jesus Cristo. Gálatas 2,16, Gálatas 2,16, dia pistes Cristo Iesu, né? Por meio de,
Através de fé Cristo. Através da fé de Cristo Jesus. Tá? Gálatas 3, 22, mesma questão. Filipenses 3, 9, temos aí a mesma questão, tá? Nesse texto, tem um texto de 1 Tessalonicenses que nos dá uma pista bacana. Kátia, leia para mim aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem um em Deus aí, não tem? No comecinho do verso que você leu? Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Não fala lembrando-nos do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé e da firmeza que vocês têm, né? Da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se a gente for fazer uma tradução literal desse texto, tá? Constantemente tendo em mente sua obra de fé e o trabalho de amor e firmeza de esperança de nosso Senhor Jesus Cristo na presença de nosso Deus e Pai. Tá? Literalmente, esse texto ele tem o de, né? No texto bíblico, mas não tem em, né? Então, o interessante é que ele vai nos trazer uma conotação de que a fé, o amor e a esperança, na verdade, são de Jesus. Enquanto em Deus parece que é um esforço nosso, né? Em Deus. Porque se é em Deus, você está indo buscar nele. Você está indo... É a fé que você tem em. Não é a fé de Deus que se manifesta por intermédio da sua vida. São coisas completamente distintas, né? E isso significa que, como nós somos então os seus herdeiros, nós então manifestamos o que é próprio dele, que não é nada mais, nada menos do que mais um sinal de graça sobre nós, né? Desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas e deste presente de Deus que é sobre nós. Então, dessa forma, é como se Jesus estivesse dizendo aí para os discípulos no texto de Marcos, né? Olha, tende a fé de Deus. Então, é a fé de Deus que opera em nós. A fé de Deus é que cria o milagre. Não é a minha fé, nem aquilo que eu escolhi acreditar, mas é a manifestação deste presente e deste dom que vem do céu sobre nós. Então, em e de muda muita coisa. Não é pouca, não. Perguntas? Tranquilo aí? Então, nós herdamos a fé de Cristo. Exatamente, João. Por isso que Deus derramou sobre nós uma medida de fé e Ele derrama os seus dons segundo a medida da fé que há em cada um de nós. Tá? Então, cada um de nós tem uma medida de fé. Essa medida pode aumentar. Ela pode aumentar, que é exatamente o que a gente está propondo aqui. Por isso é interessante saber, né, as intenções para esse aumento de fé. Porque isso pode gerar orgulho, que foi algo que a gente trabalhou semana passada, né? Porque, poxa, você viu que Deus fez? Através da minha vida, né? Peraí, mas
Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus fez. Amém. Vamos continuar fazendo. Vamos lá. Então, como a gente vive a fé a partir de um presente que Deus concede aos seus filhos, né? Porque quando a gente falou sobre medida de fé, foi algo que Deus derramou sobre absolutamente todos nós. Então, como a gente já viu, então a fé, ela é um presente de Deus que Deus concede aos seus filhos e filhas, né? Então, aos herdeiros, como o João disse, né? Mas a fé também é um dom de Deus para a realização de uma obra e de um propósito específico, como a gente já leu lá em Coríntios 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele coloca a fé como sendo também um dom de Deus, né? Então, o dom da fé, ele opera por meio da medida da fé que o Senhor colocou sobre nós. É doido isso, né? Pegou essa, João? Peguei sim. Então, o dom da fé é... Oi, Dani, pode falar. Só para eu compreender a palavra em e o de, tá? Então, quando fala fé de Deus, está falando do dom? E quando fala fé em Deus, está falando do que Deus derramou? É isso? Não, o em... Não, é o contrário. Não, tá certo. Mas só esquece a segunda parte. Porque seja a fé algo que Deus derramou sobre nós, é dele. Vem dele. Seja o dom que ele colocou sobre nós para a realização de algo específico, também é proveniente dele. É nesse sentido. A fé em Cristo parece uma prerrogativa minha. Eu escolhi ter fé em Cristo. Ou seja, a fé ela não pode ser um produto meu. A fé não é algo gerada em mim a partir de mim. Mas ela é sempre algo que Deus derrama sobre mim. Seja por herança, seja para uma obra específica. Tá bom? Quando eu estou falando do dom, então o dom ele vem segundo a medida da fé. E se a fé também ele é um dom, então nós damos um exemplo. Então, por exemplo, você está passando, está andando na rua e aí o Espírito Santo te traz o que é o dom da fé, né? Então ele fala assim para você: impõe as mãos sobre essa pessoa e essa pessoa, a ferida dela vai fechar. Aí você pega e fala assim: ah, mas isso é da minha cabeça, né? A medida da sua fé, tá? A medida da fé que Deus colocou sobre você era para você acreditar que este dom de fé vai lá, impõe as mãos e manifesta o milagre, a cura, né? Então, é para você crer. E esse dom de fé, ele vem seguido de mais alguma coisa. Por exemplo, o dom de curar, né? Então, eu resolvi crer, segundo a medida da fé que o Senhor derramou sobre mim, ele vai derramar algo mais. E de repente isso é específico, é só para aquele momento, ou isso é para um tempo, mas é para o cumprimento de um propósito, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Por que nós dizemos isso? Porque Jesus não curou todos os paralíticos, Jesus não trouxe vista a todos os cegos, tudo é uma questão de propósito, né? E Jesus assim respeitou, mas parece que a gente não quer respeitar. Então, não, eu tenho o dom de cura. Não, eu não tenho. Tudo é dele. E tudo é para ele, né? E isso é importante a gente compreender e assimilar. Vai lá, João. Não, eu tô só aqui. Não, mas Tá. é isso mesmo. Eu entendi, tá? Faz todo sentido, né? E aí, de novo, volta aquele início que eu achei bastante interessante isso. Da nossa parte, a gente tem que acreditar que é Deus falando. Eu acho que esse é o ponto.
é a nossa comunhão com Deus, né? É de nós entendermos, ter discernimento que Deus está falando mesmo, é Deus que está falando, né? Essa é uma parte que cabe a nós, né? Aí depois, mais Deus fala, cura, ou expulsa, ou segue esse caminho, vai estudar aquilo, ou pega esse emprego, ou saia daquele emprego, né? Então, tudo isso depende de nós entendermos e acreditarmos que é Deus falando, né? Deus se movendo através de nós. Sim. Naná, Dário, tranquilo, Naná? Assim, um pouquinho sobre essa questão da fé, né? Que fala que a nossa fé não é nossa, mas é emprestada. Não, não é emprestada. Não, é um termo que a gente usa para dizer que não é nossa. Ele deu para a gente, então é nossa. Só que o fruto dela, o uso dela, na verdade, para gerar fruto, tem que ser para a obra do reino sempre. Como você usou o exemplo da pessoa que está passando e eu ouço o Espírito falar comigo e eu vou e faço. Se eu vou e faço, realizo, o que acontece? Eu vou me sentir orgulhoso porque fiz aquilo? Talvez um pouquinho da carne vai brigar comigo, eu faça isso, eu me sinto orgulhoso. Mas também eu posso crescer na minha fé quando eu faço isso acontece e é realizada a obra do Senhor. Para que ela se torne... É isso aí, Dário. É isso aí. Porque à medida que você vai dando ouvido e vai compreendendo a forma como o Espírito age por intermédio de você, você vai se rendendo mais. Exatamente. Por isso não é pelo resultado, mas é pela minha entrega, pela minha disposição em servir. E você falou agora atrás aí, eu anotei aqui, que os milagres, eles são consequências da prática da fé. Eles não são para que a nossa fé cresça. São consequências da prática da fé. E aí eu vou falar sobre isso, né? Então, milagres, aqueles que são provenientes nossos, mas existem milagres que são provenientes de Deus, e Deus realiza conforme a sua soberana vontade, tá? Então, por exemplo, meu processo de libertação, eu não tive influência diretas, vamos dizer assim, de ninguém lá no meu quarto. Foi uma experiência que eu tive, eu, a Dani e o Espírito Santo, Deus lá no meu quarto. Então foi algo que Deus veio, Ele se revelou a nós e Ele fez, né? Então há uma intenção da parte de Deus para isso, mas a gente vai ver que essa é uma intenção de Deus, esse é um propósito de Deus, tá bom? Então, só para a gente fechar e entrar nesse assunto, Dário, que essa foi uma boa deixa. Então, portanto, se a fé vem da gente como originário de nós, né? Então, isso não é fé, tá bom? Mas se ela vem até nós, né? Se ela é derramada sobre nós, ela não é originada em nós, mas ela é de Deus. Então, é a fé de Deus. Perceba que isso, quando eu estou falando de fé de Deus, eu estou falando de uma parte da essência de Deus em nós. Isso é muito importante. Então, o fato de eu crer significa que Deus está derramando parte dele em mim, Jesus. Isso é muito bonito, né? Seja o dom ou que ele derramou essa medida de fé, ele veio até nós, ele derramou sobre nós. Por isso Jesus, ele está dizendo para os discípulos, tenha a fé de Deus. Porque ele está embasbacado com o resultado. Ele está bobo, com a figueira seca. E o que é que chama a nossa atenção? O resultado. Olhar para o resultado tira de nós o foco do verdadeiro serviço, do verdadeiro ensino. E na sequência do texto, verso 23, ele diz assim:
em verdade também não é verdade, né? Não tem o em verdade, né? É amen lego rimen, né? Verdadeiramente digo a você, ou digo para você, tá? Então, em verdade, não tem o em. Verdade, verdade. Amém, amém, né? Lego, que é, então, verdadeiramente digo a você. Que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Ah, então o poder de secar a árvore vai vir sobre mim. Não, Jesus não está falando disso. Eu sempre fiquei pensando, por que o cabo vai querer secar uma árvore? Por que eu vou pedir para Deus? Porque parece que Jesus está ensinando eles como secar a árvore. É só você pedir para Deus e Deus vai fazer. É só você pedir para Deus, orar para Deus. Não! O que Jesus está ensinando para eles é como ter a fé de Deus. Né? Então, tenha em mente agora o que Jesus quer ensinar para eles. Não como secar a árvore, mas como ter fé. Aí ele está falando assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz. O que diz é porque o Senhor colocou sobre mim o que dizer. Por isso eu digo, e quando eu creio no que ele me disse, o que não aconteceu, acontecerá, se fará. Né? E será feito. E lhe será feito. Então tudo tem um propósito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes. Não é receberá. Creia que você já recebeu. E será vosso. Como é que está na sua versão, na Nova Almeida aí, Kátia? Eu estou falando de Marcos 11, versos 23 e 24. O 23 está assim: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então, já receberam. Então é como se fosse um esclarecimento de mente daquilo que já está sobre nós, conquistado lá na cruz e derramado abundantemente sobre nós. Nós precisamos crer. E é muito interessante, porque se o contexto aqui é fé de Deus, é a fé de Deus, então a fé de Deus eu não uso para as coisas que são minhas, porque na sequência do texto, no 25, ele fala assim: se você orar e tem alguma coisa contra alguém, Senhor, então eu tenho fé que o Senhor vai matar essa pessoa. Não, não é para isso. A fé não é para seu serviço. E nem para alimentar o seu orgulho, a sua vingança. A fé não está a seu serviço, mas de Deus para Deus. Tranquilo aqui? Legal? Então, quando eu li esse texto, eu ficava, mas por que eu vou orar para Deus me conceder alguma coisa para secar uma árvore, né? Estranho, né? Mas isso também gera um entendimento, né, às vezes errôneo, de que mesmo que seja para o reino, e mesmo que não seja algo para você egoísta, que seja algo que você está pedindo para o outro, né? Que Deus parece que ele tem obrigação de fazer, porque você creu e tudo mais, né? Mas na realidade você também precisa do discernimento do Espírito Santo, porque a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, né? E não é só porque Deus me deu fé que as coisas vão acontecer. Eu preciso
de discernimento porque já aconteceu. Por exemplo, eu já vi gente orando pela ressurreição de uma pessoa que acabou de morrer. Eu mesmo já entrei, às vezes, num velório e falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, né? Mas não era um propósito, né? Então, a gente não pode... Precisa de discernimento para que não haja frustração também, porque senão você vai andar sempre entristecida. Ai, minha fé era forte, mas Deus não me respondeu. Eu fico pensando Deus ouvindo essas orações nossas, porque eu já fiz isso também. Eu fico com o papai assim, né? O papai fala assim, mas por que eu vou fazer isso, filho? Sendo que o projeto é esse. O propósito é esse, está aqui comigo. Então, vai fazer para algo muito específico. E aí, Kátia, obrigado pela deixa de novo, porque tem uma coisa que eu creio, é que o milagre, ele não produz fé. Milagres, por que Deus precisa manifestar um milagre? Para você crer? Não, está errado. Se a fé pode ser aumentada pela oração, se a fé pode ser aumentada pelo jejum, se a fé pode ser alimentada com intimidade, porque aí a gente vai entender isso que você está dizendo, né? Porque eu sei como Deus opera, e sei que isso é engano, eu sei que isso é da minha carne, eu sei que isso é desejo. Deus não me submeteria a isso, porque não é o modo que o Senhor opera, né? Então, se Deus então faz com que minha fé cresça através das adversidades, eu vou crendo, vou me dispondo, Ele vai me ensinando. Então, todas essas são formas de crescer a fé. Por um outro lado, com certeza a fé não é acrescentada pelo número de milagres que a gente vê. Então, nós vemos na nossa igreja, e a gente também vê através da Bíblia, quantos milagres, quantos encontros com Deus, quantas coisas que as pessoas veem lá. E por que essas pessoas deixam? Por que elas não continuam se aprofundando, né? Então, assim, antes do povo sair do Egito, eles viram milagres antes de sair, eles viram durante a saída e eles viram durante todo o tempo que eles estavam no deserto. Se isso fosse uma verdade, o judeu era o cara que andava sobre nuvens na face da terra, né? Então, eles iam viver somente no extraordinário de Deus. E aí vamos nomear as 10 pragas. Eles viram as 10 pragas. Coisas extraordinárias. Eles atravessaram a seca, o Mar Vermelho. As águas amargas de Mara se tornaram água doce. Eles viram uma coluna de fogo à noite e viram a nuvem de Deus e a fumaça de Deus os cobrindo, a Shekinah do Senhor os cobrindo durante o dia. Comeram do maná. Queriam comer carne, Deus mandou uma chuva de cordoniz. Eles foram curados do veneno das serpentes. Saiu água da rocha. A coluna de fogo veio e acendeu o altar e consumiu o holocausto. O dia se manteve enquanto eles estavam em guerra. Os espias viram a terra prometida, trouxeram frutas gigantescas. Eles ouviram a voz de Deus lá no monte, bradando lá. Tiveram medo. Deus falou diretamente com eles. E mesmo assim, alguns não entraram na terra prometida porque eles eram incrédulos. Então, o milagre, Senhor, manda teu milagre para que possamos crer. E Deus lá precisa fazer isso, gente. O milagre maior para a gente crer é o milagre da vida. Quando nós olhamos, se a gente tivesse uma micra sequer de diferença entre
os astros que nos cercam, e o João que gosta um pouquinho desse tema também, não teria vida na Terra. Uma mínima alteração, né, no espaço, né, uma mínima alteração no que a gente vive aqui na Terra, não teria vida. A probabilidade da vida ter surgido a partir da vida como se tem, ela é extremamente remota, né? Tão remota, mas tão remota, que até cientistas hoje em dia. Eu nunca vou me esquecer do Poeira nas Estrelas, que era uma série que o Fantástico trazia, né? Esqueci o nome ele ganhou um prêmio aí, eu acho que o ano passado, né? É um brasileiro, ele que apresentava. Você lembra disso, João? Eu não cheguei a ver, não. Mas tem no YouTube. Sim. E aí tem um episódio, vale a pena vocês verem. Entra no YouTube, coloca Poeira nas Estrelas. Aí vocês colocam Origem da Vida. Coloca no YouTube, assista esse episódio. Passou na Globo, hein, no Fantástico. E aí ele vai falar, cara, é como se você... A probabilidade da gente ter surgido, e um cientista estava mostrando, né? A vida surgiu numa poça de barro. Marcelo Gleiser. O Gleisel. Isso. Aí ele diz assim, a probabilidade da vida ter surgido assim é como se você pegasse letras. Então, por exemplo, todas as letras que compõem o nome Kátia. E aí você pegasse e jogasse no meio do oceano. Jogasse assim, espalhadas, soltas, no meio do oceano. A probabilidade da vida ter surgido assim é como se as águas então juntassem e jogassem em uma praia, e lá na praia, quando a onda fosse embora, as letrinhas estivessem colocadas todas juntinhas. Kátia. Mas eu acho que o nome não seria tão curto, tinha que ser Jusmaileiderson. Então, gente... Oi, João, pode falar. A probabilidade é absurdamente pequena de ter um lugar certinho, girando na velocidade certinha, com a quantidade certinha de colisão que teve aqui, né, de colisões antigamente. É uma probabilidade medíocre, quase que impossível. Por isso é que se a gente precisar de um milagre para crer, basta a gente olhar para a gente mesmo. Exato. Isso é o maior milagre. A vida é o maior milagre que Deus deixou para sinalizá-lo. Né? Então, milagres não produzem fé. A gente que vive igreja, na prática, sabe disso. Do contrário, esse povo, olha, gente, estava bombando aí. O que a gente já viu nesses 5 anos de caminhada nossa? O que a gente já viu de milagre, gente? Vamos lá? De cura, de manifestação de Deus, de libertações. Então, a fé vem de Deus, Ele é quem dá a cada um a medida da fé, e por isso Jesus disse, tenha a fé de Deus, não tente produzi-la. Jesus está falando assim, não adianta você querer produzir a fé. Tenha a fé de Deus, né? Ali naquele momento, né, quando Jesus ele mostra a sua autoridade sobre a criação, né? Sobre o que foi criado. Então, quem criou todas as coisas? Deus. Então, a fé é dele mesmo. Só ele pode manifestar sobre a sua criação o seu poder, né? Então, nós temos uma participação? Sim, nós temos. Mas é no sentido da gente se esvaziar, da gente se humilhar, da gente abandonar as nossas vontades e assumir a vontade dele, né? Como a Kátia disse.
a nossa participação em investir tempo em intimidade com Deus. A nossa participação é de nos colocarmos à disposição do reino para servir ao chamado que Deus tem para nós. Essa é a nossa participação. Fala, Kátia. Tem uma outra participação também importante, né, pastor? Porque eu fiquei pensando assim em quem não crê, quem não conhece, tá? Nunca ouviu falar. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente, uma vez que a gente entendeu tudo isso, a gente precisa falar, porque muitas vezes você está falando, você precisa falar, mesmo para ateus, para pessoas que têm outras crenças, enfim, porque essa verdade que penetra no coração, a partir disso, existe um encontro ali, através do Espírito Santo, enfim, para que essa chama comece a tomar conta da pessoa, para ela se questionar, e, enfim, o que ela crê, o que ela não crê, mas a pessoa precisa ouvir, né? Porque vem de Deus, mas ela precisa ouvir essa revelação da palavra, né? Se não há quem pregue, como crerão? E aí, aquele que prega também precisa crer, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, percebe que uma atitude de fé, ela pode gerar fé, né? Então, anunciar a fé é como se a gente tivesse acendendo um fósforo diante do fogão que está com a boca ligada lá, com gás saindo. O fogo vai pegar, né? Então, se Deus derramou sobre cada um de nós uma medida de fé, a gente precisa ser essa centelha que acende o outro. Mas para isso, eu preciso crer. Eu preciso ter a certeza do chamado. Eu preciso ter a certeza do propósito. Eu preciso ter a certeza do tempo, né? Então, caminhar com Deus, conhecer sua vontade, né? Saber o que precisa ser feito e quando precisa ser feito, é a nossa deixa, né? É a nossa participação nesse processo também. Parabéns, é isso aí, Kátia. Diga, Dário. Kátia falando, eu lembrei de uma passagem. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? Porque a boa vontade, ou a inveja, o ciúme deles faziam com que os judeus saíssem para operar milagres em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, não era em nome do Jesus que eles criam. Então, fé também, né? E não adianta pregar em nome do outro, em nome do pastor Eduardo, tá? É aquilo que eu acredito, a fé que eu tenho. É o que eu carrego, né? Eu carrego. É isso aí, gente. E aí, para a gente encerrar, mesmo diante de tudo isso que a gente falou, se a gente não entender essa máxima, assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveria ser feito, né? Quem realizou mesmo foi ele. A gente só não foi nada gerado de nós, né? Mas só fizemos o que precisava ter sido feito. Por isso que os filhos não podem ficar bravos com o pai quando tiram 10 e o pai fala: não fez mais do que sua obrigação. É bíblico. Embora esse seja um esforço, né? Tô brincando, tá? Eu vivo falando isso para os meus alunos. É isso aí, João. São 3h30, né? Bom, uma coisa que, pastor, tava lá no slide, no penúltimo, né? O milagre não produz fé. Agora eu entendo isso, concordo, é verdade. Eu vejo isso. E aí eu fiquei pensando, bom, então o que o milagre produz, né? E eu penso que é o propósito de Deus. Então, se Deus tem um propósito, eu quero que esse povo atravesse esse mar, eu vou fazer esse milagre aqui, vamos lá e vai. Então, o milagre produz um propósito. E qual é muitas vezes nós pedimos o milagre para o show.
né? E não para o propósito, né? Para mostrar, show no sentido de mostra, né? Pai e tal. E isso não produz a fé. Se não for propósito de Deus, não vai rolar. Essa eu acho que é mais ou menos isso. Toda essa parábola da figueira, né? Então, o que a figueira representa como símbolo para o judeu? O seu trabalho, né? Então, quando o homem peca, é singular isso, gente. Quando o homem peca, ele se veste do quê? De folha de figueira. Por quê? A figueira denota a obra humana. E aí, qual é a obra humana? Todo o texto, desde quando Jesus amaldiçoa a figueira, até aqui, ele está falando de fé. Então, quando ele olha para a figueira, toda cheia de folhas, toda cheia de suas flores, e aí quem conhece sabe, ela está pronta para colher. Ele chega lá para comer, não tem nada. Então, uma fé que ela é produto do seu esforço, ela não produz nada para o reino, porque fé é para produzir salvação. Quando ele termina, ali no verso 25, e aí ele vem dizer, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, entendeu? Fé é para produzir salvação, para produzir vida, é para concretizar propósito, é para isso. Obrigado mais uma vez por terem paciência, me ouvirem aí. Obrigado pela reflexão, pelo ensino. Imagina. Vamos orar? Ora por nós, João. Aproveita que o seu microfone está aberto. Com certeza. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos proporcionou, Senhor, através do pastor. A tua palavra chegou até nós. Obrigado pela saúde que nós temos, pela tecnologia, pelos recursos que o Senhor nos dá. Senhor, muito obrigado por esses momentos que o Senhor nos oferece, para que a gente possa caminhar mais um degrauzinho, caminhar mais um pouquinho na estrada que o Senhor nos colocou. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Eduardo, pela família dele também, Senhor, que o Senhor abençoe, continue abençoando, enriquecendo o coração dele, transbordando, Senhor, o coração dele com o teu amor, para que esse amor também transborde os nossos corações, Pai. Eu te louvo pela vida dele e agradeço ao Senhor pela vida dele na nossa comunidade, Senhor. Abençoa também, eu te peço, todos os que estão aqui presentes, Senhor, com a tua palavra, e todas essas reflexões, esses pensamentos que vieram de ti, Senhor, encontrem morada no nosso coração, no meu, da Kátia, da Dani, da Ana Márcia, do Dário, Senhor, e também do pastor. Senhor, em todos nós, Senhor, tenhamos compreensão do que o Senhor quer dizer para nós, o que o Senhor quer de nós. Nós consagramos a nossa vida mais uma vez nesse dia. Pedimos, Senhor, que seja um dia de paz, de saúde a todos aqui, todas as famílias aqui e de toda a tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.